Seja bem-vindo a Salmos para uma quarentena, onde nós meditamos no livro de Salmos nesta época de pandemia e procuramos tirar deles lições diárias para as nossas vidas. Vamos ler hoje mais um Salmo de Davi, o Salmo do número 140. O Salmo 140 é um salmo que aparece como outros salmos de Davi num contexto de dificuldade do salmista. Ele está a viver uma época de confronto, de perseguição contra um adversário que parece bastante poderoso, e ele faz de si um salmo, um pedido, digamos, um clamor ao Senhor no meio da sua dificuldade. Diz assim então o Salmo 140: Livra-me, Senhor, do homem perverso, guarda-me do homem violento, cujo coração maquina iniquidades e vive forjando contendas. Aguçam a língua como a serpente, sob os lábios têm veneno de áspide. Guarda-me, Senhor, da mão dos ímpios, preserva-me do homem violento, os quais se empenham por me desviar os passos. Os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim, estenderam-me uma rede à beira do caminho, armaram ciladas contra mim. Digo ao Senhor, Tu és o meu Deus. Acode, Senhor, à voz das minhas súplicas. O Senhor, força da minha salvação, Tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Não concedas, Senhor, ao inimigo os seus desejos. Não permitas que vingue o seu mau propósito. Se exaltam a cabeça os que me cercam, cubra-os a maldade dos seus lábios. Caiam sobre eles brasas vivas. Sejam atirados ao fogo, lançados em abismos, para que não mais se levantem. O caluniador não se estabelecerá na terra. Ao homem violento o mal perseguirá, com golpe sobre golpe. Sei que o Senhor manterá a casa do oprimido e o direito do necessitado. Assim os justos renderão graças ao teu nome. Os retos habitarão na tua presença. Percebemos então do Salmo que há um pedido, há um clamor no meio de uma situação de dificuldade. Há vários salmos de Davi com este mesmo tom, ou seja, Davi está a sofrer por causa de algum tipo de perseguição. Alguns acham que o salmo teria um contexto de guerra. Ele fala de algumas situações de guerra, mas ele parece estar mais ligado à ideia da intriga, da calúnia, da mentira, da intriga palaciana, daquilo que era próprio das questões de governo, daqueles que estão a lutar pelo poder, digamos, nos cercos mais íntimos. Alguns nomes são mencionados, alguns intérpretes gostam de pensar em Doeg, o Edomita, e a sua campanha de calúnia que acabou por levar à morte dos sacerdotes em Nob, e também à perseguição de uma forma mais direta quando Davi está em fuga de Saul. Talvez sim, talvez não. Seja como for, o que nós temos aqui é um personagem poderoso que está a usar as armas próprias da língua, ou seja, ele usa a intriga e ele usa a calúnia. Ele cria, não é, rumores falsos, ele levanta acusações que não podem ser provadas, mas ele vai conseguindo através disto, daqui e dali, apertar a situação daquele que é o servo do Senhor e o deixar em situação bastante difícil. Davi repete estas queixas e ele lembra e enfatiza que as pessoas que vivem de esquemas, as pessoas que confiam em intrigas e nesta questão de combinar com este e com aquele para fazer isto e aquilo e dizer isto e fazer não sei o quê, são pessoas normalmente vaidosas, orgulhosas. Elas confiam muito na sua capacidade de maquinação e elas acreditam que estas coisas vão ser suficientes para fazer cair os seus adversários. Então Davi chama a atenção para isto de uma forma especial. Ele menciona as armadilhas, ou seja, os truques que estas pessoas fazem. Ele aproveitam a boa vontade, digamos, a boa fé. Davi era um homem bastante franco, podemos dizer bastante transparente, as pessoas sabiam o que é que ele pensava, ele dizia aquilo que ia no seu coração e isto era usado contra ele para de alguma maneira o derrubar. Eram preparadas armadilhas e ele precisava que Deus o ajudasse. Então o foco inicial é este: Senhor, protege-me. Protege-me destas pessoas que são violentas, protege-me destas pessoas que usam a mentira, a calúnia, a intriga, protege-me, Senhor, das armadilhas, porque eu não consigo perceber o que é que eles estão a fazer, guarda-me. É o segundo foco, digamos, do Salmo, em que ele passa a falar de Deus como a sua proteção. Deus é aquele que o salva, é o Deus da sua salvação. A expressão que ele usa no original é Jeová Adonai, portanto o Senhor Deus, o Senhor que é o Senhor, o Eu Sou Todo-Poderoso, que seja Ele a guardar-me. A imagem é interessante porque Davi fala sobre a proteção no meio da batalha. Devemos lembrar que as batalhas neste tempo
eram extremamente confusas, não é? Ainda veremos mais tarde povos mais organizados em guerra, mas de qualquer maneira, quando a guerra levava a este tipo de confronto, ou seja, duas linhas de soldados que acabavam de se encontrar, por mais organização que houvesse, a partir de certa altura era tudo muito complicado e tudo muito confuso. E os soldados tinham que ter, sei lá, 4, 6 olhos, não é? Tinham que ver a espada ou a lança que vinha da frente, mas também a que vinha do lado, mas também a que vinha de trás. Daí a necessidade da organização para que os soldados pudessem estar em grupos de tal maneira que uns pudessem proteger uns aos outros e guardar as costas uns dos outros. Mas o soldado, no meio deste confronto, precisava realmente de alguma sorte para que as coisas corressem bem. Eu podia ser um grande soldado e estar a enfrentar dois inimigos pela frente e de repente ser, não é, uma lança ser espetada por trás ou uma flecha o apanhar nas costas. Então ele descreve esta imagem, que Deus foi aquele que o protegeu em batalha. Davi participou de muitas batalhas e ele foi sempre vitorioso. E Deus guardou a sua vida no meio de todas estas batalhas. Ele tornou-se um veterano de guerra porque o Senhor o guardou. E ele diz da mesma forma que o Senhor tem-me guardado no meio da batalha e me tem protegido quando eu estou ali cercado de inimigos por todos os lados e eu não sei de onde vai vir o próximo perigo. Assim também eu te peço, Senhor, guarda-me. Tu és aquele que me podes proteger destas armadilhas, destas calúnias, dessas intrigas que eu não consigo ver, mas tu sabes, tu vês, tu conheces todas as coisas, então guarda-me, Senhor, é o que ele pede. A partir do verso 8 até ao verso 11, nós temos então aquele aspecto que já conhecemos de outros salmos, que é conhecido como imprecatório, ou seja, há uma oração contrária, há quase uma palavra de maldição contra o seu inimigo. Recordamos sempre que falamos disto, dois aspectos importantes desta questão imprecatória. Primeiro de tudo, há uma noção de justiça. A imprecação normalmente é baseada na lei do talião, olho por olho, dente por dente. Assim como eles fizeram, que lhes seja feito a eles. Eles têm sido violentos, que a violência caia sobre eles. Eles têm mentido, que a mentira caia sobre eles. Eles têm cavado buracos, que eles caem no próprio buraco que cavaram. A ideia é muito esta. Ou seja, é uma ideia de retribuição. Recebam aquilo que fizeram, aquilo que eles semearam também possam colher e que colham rapidamente, que isto aconteça com eles rapidamente. Então esta noção é uma noção de justiça baseada na lei e tem a sua base no que diz respeito a este contexto. E a segunda lição, sempre que nós pensamos em algo imprecatório, é que estamos no Antigo Testamento, não é? O Novo Testamento não tem esta noção. O Novo Testamento nos diz, não amaldiçoeis, não, nem sequer penseis em vingança. Mesmo que vocês tenham motivo para isto, do ponto de vista da lei, entrega na mão do Senhor. Porque a nossa vingança não é justiça, é vingança. Justiça é uma coisa diferente e só Deus pode fazê-la de forma correta. Então, confia no Senhor e entrega no Senhor. Mas isto é Novo Testamento. E aqui falta 1000 anos para o Novo Testamento. Portanto, nós devemos compreender estas verdades que são próprias desta época em que nós temos vários textos imprecatórios no livro de Salmos. A imagem final também não é nova, aparece em vários salmos. É a imagem do advogado, Deus como advogado. Aquele que se levanta ao lado de alguém que está em dificuldade. Alguém que está, podemos imaginar, alguém que está a ser humilhado publicamente, alguém que está a ser derrotado, alguém que está a ser acusado. No momento de fraqueza, esta pessoa está já caída de joelhos, não tem como resistir e de repente aparece alguém forte, competente, ao seu lado, que aguenta, digamos, o ataque, que é capaz de responder àquilo que está sendo feito, que serve de escudo e de defesa para aquele que está em situação de fraqueza. Esta é a imagem que é usada. Quando o pobre, quando o fraco, quando o necessitado não tem como responder, Deus se levanta, Deus está ao seu lado, Deus é aquele que o auxilia. E que imagem bonita esta nós podemos dizer. A imagem final do último versículo 13, não é? Os retos habitarão na tua presença. A ideia é de habitação permanente. E lembra-nos o Salmo 23, não é? Que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A ideia é exatamente a mesma do Salmo 23. A ideia de que os justos, os retos, habitam no Senhor, encontram em Deus como que uma verdadeira casa, não é? Uma proteção, uma muralha, um refúgio seguro. E esta é uma mensagem que nós devemos guardar deste Salmo. Diante de calúnias, de intrigas, de pessoas que são mais fortes do que nós, de armadilhas que nós nem conseguimos ver, só podemos pedir ao Senhor e confiar nele. Senhor, protege-me, guarda-me. Sê tu, Senhor, a minha fortaleza, que eu possa habitar em segurança contigo todos os dias da minha vida.